confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 44 e 45, uma parte do capítulo 45. Gênesis, capítulo 44 e uma parte do capítulo 45. Nosso foco é o capítulo 45, versos 1 a 15. Um pastor chamado Silas Campos, que prega em conferências, certa vez disse que é preciso que o pregador olhe a Deus, a fim de que não só a exposição seja feita, mas que a palavra a ser pregada, de alguma maneira, envolva o seu coração e suas emoções. E por causa disso, e é verdade, essa semana fui bastante impactado devido ao contexto da nossa igreja e também da leitura da palavra, que eu estudei com meu filho Stefano a vida de José, começo ao fim, todos os dias. E gostaria de compartilhar com você esta verdade. O Senhor dirige a tua vida.
Nós temos uma cosmovisão, ou deveríamos ter, uma cosmovisão orientada pelas escrituras, pela revelação de Deus. Infelizmente, a influência das mídias sociais, nós nos deixamos levar. Com tristeza no coração, eu vejo algumas coisas, até eu tenho apenas como se chama? WhatsApp, mas algumas coisas que não refletem em nada a cosmovisão cristã. Princípios de vida, valores, são opostos à cosmovisão cristã bíblica. Por isso que eu digo, em tese, nós deveríamos ter uma cosmovisão orientada pela Escritura para enfrentarmos as situações diárias com a sabedoria da palavra de Deus e com o discernimento da palavra de Deus e não com as vozes do mundo. Em nossa história pessoal, fenômenos e situações diversas acontecem, não é verdade? Algumas delas muito boas, outras muito ruins, e a princípio, em geral, não compreendemos o significado, não aceitamos o sentido que aquilo vai tomando, o nosso coração se endurecendo. Alguns da história da igreja que professam sua fé, ao passar por situações adversas ou circunstâncias difíceis, negam a própria palavra de Deus e a cosmovisão que professava. Por causa das dificuldades, por não encontrar o significado, por não compreender o sentido daquilo que Deus quer em nós, muitos abandonam a fé. Começam deixando a comunhão, deixam de frequentar os trabalhos para a devoção e poucos dias encontram-se afastados. Eu não digo perdidos, porque alguns deles são salvos e o Senhor nos trará na vontade dele. Mas alguns não voltarão. Porque, ao lidar com as circunstâncias da sua vida, com os fenômenos e situações, não compreendem o significado e o sentido, e então deixam a fé em Deus. E uma história significativa desses eventos, de como Deus trabalha na vida de alguém, em situações boas e ruins, é a vida do próprio José. Deus se revelou a José e revelou a toda a família que todos se dobrariam diante dele. Os seus irmãos, seu pai, sua mãe. José, na juventude, adolescência, ficou um pouco lisonjeado com esta visão de Deus e não deixava de anunciar aos seus irmãos, pai e mãe, que eles se dobrariam diante dele. Mas uma coisa que lhe faltou a princípio e que Deus não deu, não explicou o significado daquilo e nem as consequências que isso teve. Não é verdade? Deus lhe deu a visão. Seus irmãos se dobrarão diante de você, seu pai e sua mãe. Ele se lisonjeou. Mas o que Deus não lhe explicou, nem o significado e nem as circunstâncias que viriam a partir desta revelação. E o propósito da mensagem de hoje é encorajá-los a ver a sua história sob o ponto de referência da providência de Deus. Esta doutrina maravilhosa das Escrituras, que nos ensina que Deus cuida de todas as coisas e está envolvido na nossa história, nas coisas contingentes, nas extraordinárias e nas ordinárias. Apesar, e isto foi a doutrina que eu ensinei ao Stephen nessa semana, filho, Deus nos envia coisas ruins? Ele não, papai. Disse sim, filho.
Demorou para ele entender isso. Ora, ontem ele já entendeu. Deus pode lidar conosco com situações ruins e também com situações boas. E este é o ensino principal de hoje. Todas as situações estão debaixo da orientação do Senhor e Ele encaminha para o propósito salvífico, redentivo, salvador. Através das situações, Deus também purifica isso. Através das dificuldades, Ele também separa o trigo do joio. Ele separa a casca da semente. Nós estamos debaixo do governo do Senhor e o Senhor dirige a nossa vida. Vejamos um pouco isso através da história de José. Deixe-me brevemente, nós já estamos no capítulo 45 e a história começa no capítulo 37. Deixe-me dar o panorama da vida de José, pela qual você pode compreender que Deus revelou que todos os seus irmãos se dobrariam em seu pai, mas Deus não explicou o significado e também não explicou quais as consequências que isso teria para a vida dele. Primeiro, capítulo 37. José recebe a visão de Deus. Propala isso aos seus irmãos. É rejeitado por eles, hostilizado. Seus irmãos conspiram para matá-lo. O jogam numa cisterna. Com a sugestão de Judá, e grave esse nome, com a sugestão de Judá, um dos seus irmãos, é vendido para o Egito através de escravos carmelitas, através de compradores de escravos carmelitas, e então é julgado da cisterna, depois vendido, dado como morto ao seu pai. Será que José imaginava esta consequência por causa daquela visão? Certamente não. Mas você percebe que angústias profundas, confusão, perda de significado e sentido permeiam a história de José. O capítulo 39 a 40. Chega no Egito, é vendido como servo para Potifar, alto oficial do Egito. Ali ele se torna um serviçal, depois mordomo, chefe da mordomia na casa de Potifar. Ao mesmo tempo que ele está sofrendo essas consequências daquela visão, ainda sem sentido, sem muito significado, José prospera. Tudo que José põe a mão prospera. Ele é um funcionário exemplar, que a mão do Senhor estava sobre ele. Ele prosperou na casa de Potifar, tornou-se senhor de todas as coisas. Mas ali, quando tudo parecia ir bem, e você já deve ter disso, né? Agora minha vida vai alavancar, agora eu vou voar. Talvez ele tenha pensado, agora eu vou deitar. A mulher de Potifar se interessa por ele, trama enganos, o assedia sexualmente. Ele resiste de forma fiel a Deus e ao seu chefe, mas foi acusado por esta mulher, inocente, foi injustamente preso. Mais uma, sim. Estava indo as coisas mais ou menos bem da minha vida, agora estou preso injustamente. Na prisão, ele também abençoa aqueles que estão ao seu redor. Tudo que ele põe a mão prospera e ele se torna chefe na prisão da organização geral. Ali, Deus permite que ele interprete sonhos do padeiro e do copeiro-chefe que tinham sido presos. O que ele interpreta nos sonhos acontece. E ele diz para um deles, que sobrevive: lembre-se de mim quando você sair. E diz o registro que passou-se 2 anos. Então, pelo menos 2 anos, José ficou preso injustamente por causa de ser acusado de assédio sexual, sem mesmo ter feito. Vendido
jogá-lo no poço, hostilizado pelos irmãos, vendido como escravo, dá-lo como morto, preso. 2 anos ali, até que um desses homens lembra, o faraó tem um sonho, ele quer a interpretação, mas ninguém consegue dar a interpretação. Este homem se lembra de que José recebeu dons de Deus para interpretar sonhos. Vai até a prisão, chama José. Capítulo 41. José é levado à presença de Faraó. Deus lhe dá o dom de interpretar sonhos. Por esse motivo, depois de interpretar o sonho de Faraó, o mesmo Faraó o coloca como governador-geral do Egito. Governador-geral do Egito, visto que, na visão do sonho, haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez de alimentos. Agora José sobe ao mais alto posto na corte do Egito. Ele é responsável pelos próximos 14 anos de administrar a fartura e a crise alimentar. Chegamos então para o capítulo 42, 43. A crise alimentar chega ao mundo. Então faça conta. 2 anos preso, 7 anos, já vai aí quase 10 anos. Diz que ele foi vendido como escravo ao Egito. E aquele sonho que ele teve, ele começa a compreender 10 anos depois. Diante deste quadro de escassez e de as terras e os povos vão até o Egito para comprar alimento, entre eles quem sobe para o Egito? Os irmãos de José. Seus irmãos veem a fome chegar. Jacó, seu pai, os envia para o Egito para ali comprar alimentos. José encontra-se com seus irmãos novamente. Ele os reconhece e ocultamente procura testá-los para procurar saber a situação em que estavam. Na história, ele usa de algumas formas para reter seus irmãos ali. Ele, na segunda vez, quer ver o seu irmão mais novo. Dentre todos os irmãos que subiram, eram 12 no total, faltou um. Faltou o Benjamim. O Benjamim. Não era você não, o Benjamim. Era o outro Benjamim. O Benjamim. Benjamim era seu irmão mais novo, filho da mesma mãe. Todos os irmãos subiram, mas o seu irmão de sangue, pai e mãe, não estava ali. E ele, então, arruma uma forma de trazer Benjamim de volta. Ele quer provar aos seus irmãos se eles permanecem os mesmos. Ele quer investigar como anda se seu pai, se está vivo ou não, e seu irmãozinho mais novo. Então, no capítulo 44, de 1 a 13, eu lerei com vocês apenas. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche mantimento os sacos que estes homens trouxeram. Eles foram lá buscar alimento a segunda vez. Quando puderem levar, e põe o dinheiro e cada um na boca do saco do mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José disse. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo eles saído da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa: Levanta-te e segue esses homens, e alcançando-lhes lhe dirás: Por que me pagastes o mal com o bem? Então era uma estratégia. Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e por meio do qual... Desculpa. Sim, versículo 5. Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual vai suas adivinhações? Procedestes mal do que fizeste. Alcançou-lhes e falou essas palavras. Então lhe responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa.
O dinheiro que achamos na boca do saco do batimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, portaríamos a casa do teu senhor para Adior? Aquele dos teus servos que foi achado, morra. Os irmãos estão falando. E nós ainda seremos escravos do meu senhor. Que eles tinham total convicção de que não havia feito mal, mas não sabiam da estratégia de justiça. Então lhes respondeu: seja conforme as tuas palavras. Aquele com quem eu achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto seu saco de mantimento na terra, abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando com o mais novo. Achou-se o copo no saco de mantimento, no saco do Benjamim. Ah, Benjamim. Mas ele não fez nada. Então, rasgaram as suas vestes e, carregados de novo jumentos, tornaram à cidade. E aqui, irmãos, é um trecho lindo da palavra de Deus, capítulo do versículo 14 a 32. E é o meu primeiro ponto hoje. Como Deus vai operando na vida das pessoas. Já passaram-se 10 anos. As sequelas da mentira, as sequelas do ódio, as sequelas da inveja, elas demoram a ser curadas. E agora, como eu disse, José quer festar esses homens. Como é que eles estão? Eu quero focar, e a história foca neste homem aqui, Judá. O mesmo que deu a ideia de vendê-lo como escravo. E o meu primeiro ponto nesta manhã aqui, nessa história de que Deus cuida de nós, é o antigo homem e o novo homem. O antigo homem e o novo homem. Antes, Judá planejava e executava maldade, sendo capaz de vender o seu próprio irmão como escravo. Sequestro e vender o seu irmão como escravo. Mas e agora? Como ele está? Que situação é a dele? Leamos. E chegou com Judá, isso nós leremos agora até o versículo 34. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. E ainda estava ali, e prostraram-se na terra diante dele. O que aconteceu? A promessa se cumpriu. Eles já haviam se dobrado diante de José, sem saber, e agora se dobram novamente humilhados. A promessa de Deus se cumpriu. Em mais de 10 anos, apesar de todas as intempéries. Falta de compreensão, falta de significado. Continuou. Chegou Judá a seus irmãos à casa de José, e ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responde? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus iniquidades dos servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o cão. Mas ele diz: José, longe de mim, que eu lhe faça tão mal. O homem cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. No entanto, vocês vão subir em paz para o vosso pai. Então Judá, veja só como o narrador vai colocando em ênfase Judá. Então Judá se aproximou dele e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permita que teu servo te diga uma palavra aos teus ouvidos, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? Porque José perguntou a eles. E respondemos ao Senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Quem é o irmão morto? José. E só ele ficou na sua mãe, que seu pai o ama. Então disseste aos teus servos: trazei-mo, para que eu ponha os olhos sobre ele. É a segunda vez que eles subiram com Benjamim. Respondemos ao meu senhor:
O moço não pode deixar o pai. Se deixar o seu pai, ele morrerá. Então disseste aos teus servos: se o vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais vereis o seu rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele remetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai um pouco de mantimento. Nós respondemos a ele: não podemos descer, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai. Veja só as palavras de Jacó quando eles insistiam em levar Benjamim. Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçada. Até agora não mais vi. E agora também tirardes deste da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farei descer os meus camelos brandos com pesada sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as casas a teu servo. Nosso pai, com tristeza, sepultura. Ele está intercedendo em favor de Benjamim. E agora a parte mais incrível, mais linda, né? Porque teu servo, Judá, se deu por fiador por este moço. Para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora veja o versículo 33. O antigo homem e o novo homem. Agora, pois, figue teu servo em lugar do emboço, por servo do meu senhor, e o moço suba com meus irmãos. Porque como subirei a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai, que é meu pai, se deverá. Agora, Judá reconhece a culpa. Judá é um homem compromissado com seus votos. E ele fez um voto para seu pai. Se este filho não vier, pode matar. A minha vida pela Meit. E agora José, na providência de Deus, coloca esses irmãos contra a parede. E Judá se apresenta, reconhecendo sua culpa, submetendo-se e tornando-se fiador do seu irmão. O que é isto? Judá se coloca como substituto de Benjamim. O antigo homem e o novo homem. E diante disso, veja só a resposta de José. Então, José não se podendo conter, ele já tinha chorado antes. Agora ele chora de novo, só aqui em público. Então José não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer o seu irmão. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram também a casa de Faraó. Você já chorou alto? Desse jeito? Vai para ouvir na sua casa? Na casa do vizinho, do terceiro vizinho, do quarto vizinho? José orava e chorava. Chorava. Mais de 10 anos. E Deus trabalhando na vida de José. Mais de 10 anos. E o Senhor trabalhando na vida de seus irmãos. Com situações boas, com situações ruins. E agora José chora. E aí então se revela. E disse a seus irmãos, verso 3: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Imagina. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então. Disse ele:
Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam por Egito. Agora, pois, veja as palavras de José. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ou seja, não tenham medo de morrer e não assumam culpa. Veja só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido porque, para a consumação da vida, Deus me enviou diante de vós. Depois de quase 10, 11 anos, José entende o significado de tudo o que se passava em sua vida. José entende o sentido da história. E os seus irmãos ainda estão confusos quanto a isso. Mas José tem assentado no seu coração. Todo o mal que vocês planejar, Deus usou para que conservasse a vida de vocês. Deus me enviou adiante de vós. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Os 7 anos de fartura mais 2, 9, mais 2 13, 11. Mas o tempo que não passou em cultivar, vamos por 15 anos. 15 anos sem respostas para aquilo que tinha na revelação. Seus irmãos se dobrarão, seus pais verão. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. E olha só, versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. E a pergunta fica: Deus pode colocá-los em situações dramáticas como essa aí? Sim ou não? Você crê mesmo que ele tem todo o poder? Ninguém pode ser o seu conselheiro e ninguém pode medir a sabedoria na concha das suas mãos? Você crê? Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, senhor de tudo tua casa e da terra do Egito. Meu segundo ponto, então, mas é esse. Os planos de Deus se realizarão. E aqui não é desse negócio de o melhor de Deus ainda está por vir, não. Isso é jargão evangélico antibíblico. Os planos de Deus se cumprirão. E esta é a doutrina da providência. Deus usa meios ordinários, extraordinários, situações diversas e contingentes. Deus está por trás de todos os atos da história. Todos os atos da história desta igreja. Paulo diz, nós estamos vivendo um momento e que eu não sei o significado nem o sentido, e nem causas. Mas essa palavra falou profundamente ao meu coração, porque ele diz, apenas continue independente do que se passar. Eu cumprirei a minha palavra. E a palavra dele é que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. E de que a igreja? É a multiforme sabedoria de Deus para a proclamação da igreja. Nós vamos continuar. Porque Deus está por trás de todos os atos da história. Deus está por trás das intrigas, pastor. Sim ou não? Sim. Não, ele não promove as intrigas, mas ele controla as coisas. Deus está por trás da escassez. Deus está por trás do seu, como se chama, da sua prosperidade. Que às vezes na prosperidade é que você vai se afastar dele. Sim, o Senhor está.
e os seus planos se realizarão. Agora os seus irmãos se dobram diante dele, e daqui a pouco seu pai e sua mãe também se dobrarão. Mas lembra o que eu disse? Deus deu a visão a ele, mas não revelou o significado, não revelou o sentido total e também não disse quais as consequências que ele teria de enviar. Agora, vamos dizer que as peças do quebra-cabeça estão encaixando. Os planos de Deus se realizarão e agora a compreensão de todas as circunstâncias, porque Deus está conduzindo a história para salvar e preservar a igreja. Nós vemos ameaças de todos os lados, escassez, desprezo, mas Deus está agindo das circunstâncias para a redenção, preservação do seu povo, a igreja. Ainda, queridos irmãos, algo muito importante, que faz parte, é importante para nós, nem sempre a gente tem, é que imediatamente compreender o que Deus quer. É uma doença inesperada, uma morte súbita, a mudança de trabalho repentina, mudança de condições, tudo que você imaginou muda de repente, você não tem compreensão, você não tem o sentido daquilo. Nem sempre nós teremos o sentido imediatamente. José levou um tempo até que essas coisas se encaixassem. Então, segundo ponto, os planos de Deus se realizarão e ele usa os seus meios. Terceiro, a compreensão de todas as circunstâncias os leva a crer que Deus está dirigindo a redenção, a preservação da igreja, independente das circunstâncias. Abra sua Bíblia em Gênesis 50. Eu gostaria, sempre que eu prego no Antigo Testamento, me dê um pouco mais, mas tenha um pouco mais de paciência, eu peço. Gênesis 50. Depois da morte de Jacó, seu pai. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente todo o mal que lhe fizeram. Seus irmãos não tinham paz de coração. Eles não se sentiam justificados pela obra de Deus. Eles deveriam sentir-se justificados pela obra de Deus, mas eles não têm paz. Estão com medo da acusação, estão com medo da condenação. Versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora rogamos que perdoe a transgressão dos teus servos e de teu pai. José chorou enquanto falava. Agora, depois de um tempo, até a morte de Jacó, agora sim, eles se arrependem do pecado. Eles confessam seu pecado, a fim de serem justificados dele. Até agora a consciência deles estava culpada. Eles estavam sobrecarregados, não tinham paz e estavam com medo de ser da condenação. Mas veja a palavra de José, e José é o tipo de Cristo. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis daqui por teus servos. Como é que termina a história? Os últimos versículos do livro, cumprindo-se a palavra de Deus. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intestastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. E assim lhes falou o coração, e foram consumados. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto, traído, foi violentado pelos homens, sem pecado, de maneira injusta, levado à cruz, crucificado entre pecadores, mas naquela mesma e sangrenta cruz disse: Pai, está consumado.
está pago. Os teus filhos, aqueles que creem em mim, não devem mais nada. A consciência culpada, a história de pecado, eles precisam confessar, como esses irmãos confessaram. E se você não confessar o seu pecado, se você não reconhecer o teu pecado, você não haverá paz na tua vida. Não haverá perdão, não haverá redenção, não haverá compreensão. Mas se você crer e entregar a sua vida a Jesus, Ele é o José. Ele pode te dizer: filho, são perdoados todos os teus pecados. Deus está conduzindo a história. E do ponto de vista do Senhor, as situações dramáticas servem para o propósito: reconciliar-nos com Deus. Seus irmãos foram reconciliados no final. Abraçou, beijou cada um deles. Mas a graça transmitida por José não foi recebida. Eles não compreendiam tamanha graça. Como pode nós termos mentido a seu respeito e ele nos perdoar? Como pode? E viviam com a consciência culpada até o dia da morte do seu pai. O propósito do Senhor em Cristo, o José, é reconciliar os Deus. Reconciliar-nos já com Deus. Hoje, confessa os teus pecados, arrependa-se deles, converta-se, pois, seu coração da tua maldade e volte-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Ele é o José, acima de todo José, porque ele não tinha pecado e se entregou voluntariamente em nosso favor. Com 3 aplicações rápidas, além das que nós já fizemos. A igreja está sob o cuidado de Deus. Dos modos do Senhor Deus, Ele tratará de nós como Ele quer. Ele tratará da vida de cada um de nós como Ele quer, desde o pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aos irmãos e irmãs. Ele tratará como Ele quer. Alguns Ele vai querer tirar, porque não são filhos dele. Outros Ele vai testar. E no final, pode até ter o significado de tudo isso. Mas o fato é que Deus está trabalhando em Cristo para reconciliá-lo com Deus. A segunda aplicação. Pelo amor de Deus, pare de compartilhar e seguir tolos com visões que nada têm de Deus. De homens que se dizem sábios, mas que não têm o temor do Senhor. Olham para a história do ponto de vista humano e não reconhecem Deus na história. Olhamos para as situações que você está vivendo. Olhe do ponto de vista de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus estava trabalhando no caráter de José para ser semelhante a Cristo, e ele era tipo de Cristo. E Deus está trabalhando na nossa vida. Quer você aceite essa palavra, quer não, Ele está trabalhando na sua vida. Isso é o sentido da nossa vida. Nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E a terceira palavra é: maior que José, Jesus cumpriu o propósito final do Senhor. Ele se humilhou, encarnando-se, morreu morte de cruz e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Você fez mal para Deus, você faz mal para Deus. Mas se você se arrepender, confessar e dobrar-se diante dele, Ele pode perdoá-lo, redimi-lo e reconciliá-lo. Que Deus te ajude. Amém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar,
mas sem duvidar que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, oh, mas sem duvidar que Ele continua, que Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom.